Amém, irmão? Apresentamos-nos a Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, irmão. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Muda a tradução aí, meu filho. Põe AC, atualizada, corrigida. R depois dessas coisas. Ficou a mesma coisa, não mudou muita coisa não. Se tiver AC, você põe aí. Não. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Amém? Podeis assentar, irmão. Nós estamos lendo o texto aí, irmão, que pertence à história de Ezequias, rei Ezequias, que era um dos reis de Israel, e ele era filho de Acaz. Filho de Acaz. Quem era Acaz? Acaz era um idólatra rei em Judá, que ele chegou ao ponto de oferecer o seu próprio filho queimado a outros deuses. Olha o que ele fez, Acaz. Acaz fechou o templo, Acaz tirou a adoração do templo, pegou os sacerdotes e fez com que eles construíssem altares a outros deuses no templo, usou os utensílios do templo para oferecer sacrifício a outros deuses, tirou os levitas do templo. Acaz fez tudo isso. Ezequias assume o trono. Esse texto aí me chamou a atenção no texto por causa dessa questão aí, irmão. Olha, depois dessas coisas e desta fidelidade. Depois destas coisas e desta fidelidade. Para você aprender, o tema é Deus cuida do fiel. Amém? Escreve aí na tábua do seu coração: Deus cuida do fiel. O tempo todo Deus cuida do fiel. Aconteceu que, depois que Ezequias assumiu o trono, ele desvinculou de estar como serviçal do rei da Síria. Por quê? Porque ele percebeu que também na Síria tinha assumido, o filho do rei de lá também tinha assumido o lugar, que era Senaqueribe. E ele olhou e achou que Senaqueribe ia continuar cuidando das coisas internas e não se preocuparia com as coisas externas. Por isso, ele se rebelou, não aceitou ser serviçal do rei da Síria. O rei da Síria, então, junta o seu exército, presta atenção aqui, junta o seu exército, que era muito grande, depois você vai ver o tamanho dele mais à frente, e marcha contra Israel, contra Judá. Marcha contra Judá, porque Samaria já estava servindo a ele, já era escravo dele. Samaria, capital de Israel, já estava servindo a ele, do reino do norte. Judá, reino do sul, ainda não. No ano de 1705 a 1688. Então, ele marcha em direção a Judá para destruir Jerusalém, para entrar em Jerusalém. Olha o texto. Ele entrou em Judá, ele não entrou na cidade de Jerusalém, ele entrou nos termos de Judá. Ele entrou nos termos de Judá. O que aconteceu? Aconteceu que Ezequias percebeu que ele viria, reuniu os seus maiorais e tomou conselho com eles que deveria
tampar ou entupir as fontes das águas que ficavam fora dos muros, e também tapar os buracos nos muros, e também construir uma fortificação ao redor dos muros. E eles achou por bem fazer isso. Aí você fala, mas deu tempo de fazer tudo isso? Irmãos, era quilômetros. Para você juntar um exército e sair andando a pé, até chegar na outra para o debate, levava anos para isso acontecer. Se você ler o versículo número 4, põe aí, meu filho, versículo número 4, do 32. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes das águas, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois dizia, porque viriam os reis da Síria e acharia tantas águas. Você já imaginou, o rei chegou, acampou fora dos muros e tinha água para ele tomar? Ele ia ficar muitos anos ali. Ele poderia esperar o povo de Israel passar fome, trancado nos muros, para sair para fora, porque tinha água. Então, Ezequias fez aquilo, olhe para mim, irmão, que o fiel tem que fazer. Tem pessoas que esperam que Deus faz aquilo que é humano. O que é humano, nós temos que fazer. Existem decisões na nossa vida que é humano. Nós temos que tomar. Não podemos ficar orando e falando, Deus, Deus. Não, nós temos que tomar. Por mais que somos fiéis. Então, parte humana, ele tinha que resolver a questão das águas. Ele juntou o povo, taparam os rios e taparam os poços, que ficava fora dos muros. Segunda questão, taparam o buraco que ficava nos muros. Construiu outro muro para poder fortificar mais ainda Jerusalém. E ele fez isso preparando para receber o rei da Síria para a guerra. Versículo de número 6, meu filho, coloca aí. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta das cidades, e lhe falou o coração. Presta atenção, ele organizou o povo e preparou o povo para a guerra. Se você for ler o texto, você vai ver que ele fez escudo, fez flecha, fez lança, preparou. Ele se preparou. Olhe para mim, irmão. Você é justo, é fiel, mas o que é de você fazer, você tem que fazer. O que você tem que se preparar, você tem que preparar. Você não pode ficar jogando essas questões como se Deus tivesse que fazer, não. Olha bem, ele se preparou para a batalha. E ele fez algo, ele falou, ele animou, trouxe ânimo ao coração do povo. Versículo 7. Sede forte e corajoso, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria. Nós não temos medo deles. Por quê? Porque nós confiamos no Deus que nós servimos. Olha o que ele diz. Nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há conosco maior do que o que está. Ele preparou tudo, irmão. Não, eu vou ficar confiando aqui em Deus, porque... Não. Primeiro eu vou preparar a parte humana. O que é de mim fazer, eu vou fazer. Isso não é desconfiança, isso é organização. Isso é organizar. Isso é se preparar para a batalha, irmão. Começar a se colocar para que Deus faça a obra. E chamou o seu povo e diz, olha, não tenha medo. Porque quem está conosco é o Deus dos céus. Versículo de 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o nosso, para nos ajudar e para guerrear a nossa guerra. Quem vai entrar na batalha? Olha, além de Deus nos ajudar, Ele vai guerrear a nossa guerra. A nossa guerra. A nossa batalha. Não adianta ser fiel e não confiar no Deus que você serve. Não adianta você dizer que serve a Deus e na última hora você desconfia do que Ele vai fazer. Por mais que a multidão era gigantesca, em referência ao povo de Jerusalém,
Mas ele disse, ó, por mais que eles são uma multidão, mas o nosso Deus é conosco. O nosso Deus é conosco. Ele está conosco. Então Senaqueribe continuou o seu propósito e chega na porta, nos muros de Jerusalém. Escreve uma carta e manda ler para o povo. O povo fica acima dos muros. O comandante chega para ler a carta, começa a ler a carta, o exército ainda estava em Laques, o exército da Síria. Já tinha conquistado a cidade de Laques, mas chega para ler essa carta para afrontar o povo. Sabe o teor da carta era mais ou menos assim, irmão. Veja bem, o seu Deus, o seu rei, que confia nesse Deus de vocês, neste seu Senhor, olha bem, o seu rei confia nesse Deus, mas as outras nações, não teve nenhum Deus que nos resistiu, todas elas caíram perante os nossos deuses. Então, veja que vocês estão com uma confiança numa panela furada, que não vai trazer nenhum resultado a vocês. O rei grita, rapaz, fala essa carta em aramaico, não em hebraico. Porque se você fala em hebraico, o povo em cima do muro vai ouvir isso e vai desalentar o povo. Vai trazer medo, pavor ao povo. Ele disse, não, vamos continuar lendo a carta em hebraico. Eu quero exatamente causar uma confusão no coração do povo, para que o povo faça o rei abrir as portas e se entregar a nós. Leu a carta, criou pavor no coração do povo. Veja bem, irmão, agora a pessoa conta uma história dessa, trazia medo a qualquer pessoa. Nenhuma outra nação resistiu, nenhuma outra cidade parou eles. Eles tinham muito flecheiro, muitas pessoas de espada, tinha carro, era um povo bélico, entendia de guerra. Nenhuma outra nação conseguiu deter, nem os deuses das nações conseguiu parar eles. Eles estavam certos. Você quer ver uma questão? Versículo de número 17. Senaqueribe escreveu também na carta para blasfemar do Senhor Deus de Israel, para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Quem é o seu Deus? Olha para mim, irmão. Olha para mim, irmão. Por isso que nós não devemos pegar exemplo de ninguém. Mas na vida de fulano não deu certo, mas a minha vida é diferente. Ah não, mas fulano não deu certo para ele, mas para mim vai dar certo. Mas por que para os outros não deram certo e para você vai dar certo? Comigo está o Senhor dos Exércitos, meu Deus. Qual é a confiança? Comigo está o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. O povo fala a mesma coisa, irmão. Ah, mas você está confiado em quê? Quantas pessoas que passou por essa doença e morreu? Você está confiado em quê? Quantas pessoas que tentou e não conseguiu? Por que para você vai dar certo? Porque comigo está o Senhor dos Exércitos. Pronto. A nossa palavra, a nossa confiança é pautada naquele que fez os céus e a terra. Nós não confiamos nas pessoas. Eu vejo tanto crente se espelhar em exemplo dos outros. Se espelhar em pessoas. Irmão, pode não ter dado certo para ninguém, mas para você dá. Ah, mas por que para mim dá? Porque Deus está comigo. Mas está vendo essa confiança? Dá certo para mim, porque Deus está. É isso que eu quero que você coloque no seu coração. Depois destas fidelidades. Olha, veja bem, depois destas fidelidades. Bendito seja o nome de Jesus. Depois destas fidelidades,
Ali, Ezequias tinha confiança no Deus que ele servia, porque ele sabia quem era ele. Não adianta você confiar numa confiança furada se você não tem nas mãos um Deus que pode libertar você, tirar você do problema, livrar você do mal. Abra sua Bíblia no Salmo de número 46, irmão. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Salmo 46. Esse salmo foi escrito naquela época, irmão. Deus é o nosso socorro e socorro bem presente nas. Esta é a confiança de Ezequias. O 2. Portanto, não. Ainda que a terra, ainda que os montes se abalem no meio dos mares, versículo 3. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. 4. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de. Ainda que tudo seja destruído e venha contra mim, existe uma paz na morada do Senhor Deus. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está? O Deus de Jacó é o nosso. Quem está conosco? O Senhor dos exércitos está? O Senhor dos exércitos está? Essa confiança é essencial. Eu preciso ser fiel a Deus para trazer esta calma no meu coração, essa tranquilidade, esta paz, este sossego. Esse encontro aqui, ó, entre você saber o Deus que você serve. Você conhece o seu Deus. Está vendo essa confiança? Versículo 8, meu filho. Vinde e contemplai as obras do que a assolação efetuou na terra. 9. Põe termo à guerra até o confim do. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Quem é esse ser? Deus. Sabe o que aconteceu, irmão? Deus falou com eles assim: a guerra não é de vocês, a guerra é minha. À noite, Deus mandou um único anjo que matou 185 mil assírios. Foi só um, né? Se tivesse mandado 2, talvez tinha passado, não tinha mais gente para morrer, né? Ele mandou, não, só um é o suficiente. Tem crente desesperado com medo de guerra, irmão. Só um anjo resolve o problema. 185 mil, e a Bíblia é clara em dizer: homens, matou os valentes e os capitães. Os valentes e os capitães, quer dizer, sobraram aquele povo que não era tão valente e experimentado em guerra, e não era capitão nem sargento de nenhuma turma. Esses sobraram para poder ir embora com o rabo entre as pernas. Afrontou quem? O Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó. Ele está conosco. A guerra não é sua, a guerra a mim pertence. Como que não escreve um salmo desse, irmão? Versículo 10, meu filho. Aquietai-vos, sabei que eu sou exaltado entre as, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou um anjo. 185 mil homens caiu naquela noite, numa única noite. Senaqueribe foi embora, e quando chegou na sua cidade, entrou no templo do seu Deus, e um dos seus amigos que estava ali o matou, que era para não voltar mais guerrear contra Israel. Que quando Deus faz a obra, Ele faz completa, Ele não tem o meio termo. É por isso que eu confio no Senhor e sei que Deus pode fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Amém, irmão?
Agora eu quero explicar para você por que a Bíblia diz depois desta fidelidade. Coloca lá Salmo 32:1, meu filho. Depois desta, volta no texto lá, irmão. Depois desta fidelidade, eu quero que você olhe, ó. Depois desta fidelidade, olha lá, olha. Depois destas coisas e desta fidelidade, não é isso? Não é isso, irmão? A guerra aconteceu depois de algo, não é isso? Vai no capítulo 29, irmão. Capítulo 29 é a posse de Ezequias. A posse de Ezequias, capítulo 29, versículo 1. Já colocou, já tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Versículo 2, meu filho. Fez ele o que era? Fez ele o que era? Começa então aí a fidelidade de Ezequias. Qual é a questão de muitas pessoas? É porque na hora que você precisa exercer a sua fé, você faz uma análise, uma retrospectiva na sua vida e você percebe que não vai dar para ter essa confiança, porque você não é tudo aquilo que você esperava no momento. É importante que você tenha a certeza que com o Deus que você está conversando, te conhece, sabe quem somos por dentro e por fora. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. O que ele fez? Primeiro lugar, versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas de onde? E reparou. Seu pai destruiu toda a adoração que tinha em Judá, em Jerusalém. Construiu imagem e fez altares a outros deuses. Ezequias tomou posse. O primeiro ato dele podia fazer um monumento, podia construir um palácio, poderia construir pontes, poderia fazer mais muro. Não, o primeiro ato dele foi: vamos abrir a casa do Senhor em nome de Jesus. Olha para mim aqui, irmão. Quando eu prego a você dia e noite, que eu falo aqui na igreja, que nós devemos parar de se preocupar com tanta coisa e preocupar com a obra do Senhor, teremos que preocupar com aquilo que vai surtir efeito. O que, irmão? Eu vou ter que abrir o templo do Senhor. Primeira questão que ele fez: a casa está abandonada. Vamos lá e vamos abrir ela. E vamos fazer o quê? Vamos reparar. Olha para mim, irmão. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas se preocupam com os seus negócios e com a sua vida e nunca para olhar para o templo. Quando eu cheguei aqui neste lugar, a primeira coisa que eu pedi aos irmãos: olhe que nós temos que construir aquela igreja. Nós tínhamos uma igreja embaixo ali. Eu disse: vamos construir, terminar aquele templo. Muitas pessoas dizem: não precisa, não tem necessidade. Eu disse: tem. É de Deus e tem necessidade. Olha para mim, irmão. A primeira preocupação de um jovem de 20 e poucos anos foi: eu vou voltar a abrir a casa de Deus. Ele começa então, ele abre a casa do Senhor e começa a santificar. O que ele faz? Ele limpa tudo. Tudo que o seu pai colocou no templo, ele manda tirar tudo. Chama os sacerdotes que não estavam mais no templo. Chama os levitas que também já não estavam mais no templo. E diz: olha, agora a casa está limpa, não está? Já tirou toda a sujeira e jogou no vale de Inom. Já jogamos. Então, vamos purificar a casa, santificá-la. Começou o processo de oferecer sacrifício para a purificação da casa. Olhe para mim, irmão. Muitas vezes eu quero algo, mas eu não preparo a minha vida. Eu não olho
olho para dentro do templo, da casa do Senhor. Eu não olho para onde Deus habita. Eu não preocupo com aonde Deus está. Eu só quero saber que Deus é obrigado a atender e me defender. Mas eu não preocupo em ser fiel a Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. O texto lá traz uma referência fora do que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus não tira os seus olhos de sobre aqueles que lhe servem e lhe agrada. Jesus diz, Mateus escrevendo a palavra de Cristo, no Mateus 6,33, ele diz: buscai primeiro o reino de... Eu devo me preocupar primeiro aonde Deus está. Eu devo parar e pensar aonde Deus está. O que é o seu reino? O que vou fazer pelo reino? Trouxe os levitas, trouxe os sacerdotes, purificou a casa e falou: agora vamos começar o sacrifício. Versículo de número 20. Então o rei Ezequias levantou. Presta atenção, irmão. Então o rei Ezequias levantou, madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do... Está limpa, já tem sacerdote, tem levita trabalhando, agora vamos para a casa de Deus. Por quê, irmãos? Porque se Deus estiver na cidade, Deus vai guardar e tudo vai prosperar. Olha para mim, você tem que preocupar é se Deus está presente. Você não tem que preocupar com o que vai acontecer, o que pode acontecer, não. Tem que preocupar, Deus está presente. Porque Ezequias disse: olha, agora vamos oferecer sacrifício a Deus. Levantou de madrugada. Vamos para a casa do Senhor. Trouxe tudo que era preciso para começar a trabalhar. Versículo 27. Coloca o 27 aí, meu filho. Deu ordem a Ezequias que oferecesse holocausto sobre o altar. E começando os holocaustos, começou também. Tudo na minha vida pode parar, irmão. Mas o reino não. Tudo na minha vida pode parar, mas o louvor não. Tudo na minha vida pode esfriar, mas o louvor não. Tudo pode até dar errado, mas eu estar na presença do Senhor, não. Eu preciso colocar isso dentro de mim. Isso tem que ser plantado dentro de nós. Por que a Bíblia diz depois destas fidelidades? Destas. Reformou a casa, trouxe os levitas, trouxe os cantores, trouxe os sacerdotes, começou o sacrifício. E ele começou a oferecer adoração ao Senhor. E também começou a cantar de novo. Há muitos anos não se cantava na terra de Judá. Agora um menino de 20 e poucos anos chega no lugar e diz: vamos começar a cantar ao Deus de Israel. Olha para mim, irmão. Muitas vezes eu quero que Deus olhe para mim. Que Deus ouve a minha oração. Que Deus atende o meu clamor. Mas o que é que eu sou? O que é que eu estou fazendo? Qual é o resultado desse cristianismo na minha vida? Qual o processo desse cristianismo faz na minha vida? Porque nós temos hoje crentes que só quero, né? Já viu o crente só quero? Só quero. Só pede. Só pede. Deus tem que me abençoar, Deus tem que abrir porta, Deus tem que derrubar barreira, Deus tem que colocar a mão sobre mim, prosperar a minha vida. Mas como está a casa do Senhor? Como está o cântico? Como está o sacrifício do Senhor? Vamos à frente para você ver uma coisa, no capítulo 30. Não dá para ler tudo, irmão. No final ele diz: começou o ministério na casa, restabeleceu toda a questão na casa do Senhor. Depois disso, Ezequias enviou o mensageiro por todo Israel e Judá, escrevendo também a carta a Efraim e a Manassés,
para que viesse à casa do Senhor em Jerusalém para celebrar. Sabe o que era Páscoa, irmão? Vamos lembrar quem foi Deus na nossa vida. Olha para mim, irmão. Quantos momentos na vida você esquece o que Deus já fez em prol de você e da sua família? Nós somos ingratos, irmão. Nós somos ingratos. Vamos celebrar a Páscoa. O que era a Páscoa? Lembrar de quem era Deus. O que Deus fez em Israel. O que Deus fez no Egito. O que Deus fez no deserto. O que Deus fez quando chegou na terra de Canaã. A Páscoa trazia essa história. Olha para mim, crente. Quem esquece a história, o caminho que trilhou, não sabe servir ao Senhor. Porque esquece todo o beneplácito da vontade de Deus em nossa vida. Irmão, nunca esqueça do que Deus já fez. Nunca. Eu admiro uma pessoa que consegue ficar na igreja sem fazer nada, por tudo que Deus já fez por ele. Porque vir em culto não é só o fato de aprender, é o fato de dizer obrigado. É o fato de dizer, Deus, obrigado. O Senhor tem feito maravilhas. E Ezequias não foi sozinho, convidou todo o povo. Além de convidar o povo do sul, convidou o povo do norte, que também já era escravo. Diz, olha, vem para Jerusalém e vamos celebrar a Páscoa ao Senhor. Vamos começar a lembrar do que Deus tem feito. Olha para mim, irmãos, vou mostrar para vocês o quanto Deus foi bom e é bom. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Pai de família que não tem história com Deus para contar para os seus filhos. Quantos pais de família não têm experiência nenhuma com Deus para contar para os seus filhos? Nenhuma experiência. Nenhuma. Aí os filhos vêm para a igreja e não conseguem entender o que fazer aqui, por que vir aqui. Não conseguem entender por que oferecer sacrifício, para que jejumar. Para que orar? Era isso que Ezequias estava fazendo. Olha, sabe por que nós estamos restabelecendo o culto? Porque Deus fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Se nós estamos até aqui foi porque Deus nos trouxe até esse dia. Quantos papai e mamãe que não tem nada para contar para os seus filhos porque não tem experiência com Deus? Na sua jornada de vida nunca passou pelo deserto. E quando passou não sabe como saiu de lá. Porque não lembra de nenhum momento que Deus esteve presente na sua vida e na sua casa. Vamos à frente que não vai dar tempo de seguir mesmo. No versículo de número 31, irmãos. Capítulo 31, meu filho. Capítulo 31. Põe aí. Deixa eu ler para você uma questão aqui. O que ele fez, irmão, no capítulo de número 31? Ezequias faz algo que era necessário fazer, versículo 6. Os filhos de Israel e de Judá habitavam na cidade de Judá, também trouxeram o quê? E dízimo das coisas que foram consagradas ao seu Deus, e fizeram montões e montões. Olhe para mim, irmão. Vamos restabelecer o culto? Vamos. Mas sabe por que tinha acabado o culto, irmão? Tinha acabado o culto porque os sacerdotes e os levitas tiveram que sair para trabalhar, para sobreviver. Porque o povo não pagava mais dízimo e os deuses de Acaz também não davam nada para eles. Então o povo, por estar vivendo na idolatria, não lembrava que tinha que dizimar e nem dar oferta. Aí os sacerdotes deixaram o seu ofício e foram embora. Acabou-se o templo, acabou o louvor, acabou a adoração, acabou o serviço no templo. Ao restabelecer o serviço do templo, ele faz exatamente o que precisavam. Vamos restabelecer então a contribuição para que o templo se mantenha de pé. Amém, irmão?
Vou dizer uma verdade para você, irmão. Uma das primeiras ofertas que eles ofereceram foram oferta de gratidão, ou oferta pacífica. A oferta pacífica era oferecida uma parte ao sacerdote e uma parte as pessoas comiam junto com o sacerdote e família na presença ali perto do templo. Era uma oferta de gratidão. Eles se alegravam juntos por tudo que Deus tinha feito. Era como se fosse um jantar em família com o sacerdote. Parte ia para o sacerdote para sustentar, parte oferecia ao Senhor e parte ficava com o ofertante para ele fazer essa festa ali com o seu povo. Olha para mim, irmão. Nada na terra supera a alegria de servir ao Senhor com nossa mente, com o nosso corpo e com o nosso dinheiro. Ele começa com o corpo, limpando o templo. Passa pela adoração com a sua mente. Oferece o seu sacrifício de louvor, mas passa pelo tempo de ser fiel financeiramente. Ele diz, olha, vamos oferecer ao Senhor. Aí a Bíblia escreve no capítulo 32, depois destas fidelidades. Olha para mim, irmão. Depois das fidelidades, Deus agora fala, estou convosco. Quando Senaqueribe vem enfrentar Israel, encontra um rei que conhecia Deus, que tinha 20 e poucos anos, mas tinha experiência com Deus, que tinha zelo pela casa de Deus, e que Deus não o desprezaria. Ele já tinha limpado todo o povo e já estava adorando a Deus. Era enfrentar um Ezequias que estava na presença do Senhor. Quem é esse Ezequias? É aquele que virou para a parede doente e diz, Senhor, tenho sido fiel ao Senhor. Quem lembra da história? Isaías profetiza a sua morte, ele vira para a parede e diz, Senhor, aqui é Ezequias. É esse Ezequias aqui, ó. Deus cuida do fiel. O fiel não desespera nos momentos difíceis. Porque o fiel sabe que Deus olha para ele. Olha para mim, irmão. Deus cuida de você. O fiel é diferente na hora de pagar dízimo, irmão. Sabe como que ele faz? O infiel, ele paga todas as suas dívidas e depois vê se paga o dízimo. O fiel paga o dízimo e depois vê se paga as suas dívidas. É diferente. O fiel, ele sabe que depois de entregar o seu dízimo, tudo para ele se torna melhor. É melhor administrado. O infiel olha e fala, não dá, então eu vou pagar tudo primeiro e depois o dízimo. É só uma questão de colocação na mente. Olha para mim aqui, irmão. Deus cuida daquele que cuida da casa. Deus cuida daquele que se preocupa em purificar. Deus cuida daquele que se preocupa em adorar, em oferecer sacrifício. Deus cuida daquele que se preocupa em contribuir no reino. Deus cuida de você, irmão. Eu estou aqui nessa igreja, vai fazer dia 6 de janeiro, 10 anos. Quem lembra quando eu tomei posse aqui? Pouquinha gente, né? Aí, quem lembra? Levanta a mão assim, irmão. Eu vou perguntar a vocês, Deus cuidou de nós? Deus cuidou de nós, irmão? Deus cuidou de nós. Deus cuidou de nós, irmão. Tudo pronto, ar-condicionado, tudo pronto aqui, irmão. Só não fiz o design por fora aí da igreja, a arquitetura por fora, por causa desse fio de energia, que eu não consegui mudar ainda. Senão eu já tinha feito também. Devemos alguma coisa a alguém? Nem um centavo. Ficamos devendo a alguém? Nem um centavo. Alguém veio aqui cobrar? Nenhuma vez. Alguém ficou sabendo que eu não paguei algo que eu comprei fora? Em nenhum momento. Porque na maioria das vezes eu nunca comprei fiado. Porque Deus... Alguém ficou mais pobre aqui? Alguém que era rico ficou pobre porque contribuiu? Não.
Em todo o tempo Deus tem cuidado do seu povo. Olhe para mim, compensa ser fiel. Amém, irmão? Amém? Se um dia eu sair daqui, não tire do seu coração, plante nele, a melhor coisa é ser fiel. Aí o escritor deste livro, que foi escrito depois do cativeiro, foi escrito só para lembrar o povo que aqueles que andaram com o Senhor foram abençoados, era como heróis do passado que esteve na presença do Senhor. Aí ele começa a mostrar aqueles que não serviram a Deus e aqueles que serviram e como era a vida deles. Então foi escrito depois para mostrar para o povo que ser fiel compensa, Deus cuida dele. Aí o escritor diz assim, ó, depois destas fidelidades. A fidelidade apresentada aqui no texto é o cuidado com o templo, é o zelo do templo, é o zelo com a adoração, é o zelo com o louvor, é o zelo com a casa, é o zelo com o sacrifício, está vendo? A fidelidade que ele apresenta é aquilo que Ezequias fez em prol da casa de Deus. Pense nisso, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé e vamos tirar uma oferta.